Apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das decepções, eu te chamei. Tô chamando o pessoal aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Boa tarde, boa noite para quem vai assistir depois. Deixa eu te usar para salvar enquanto eu te uso, que te faz chorar. Bom dia, bom dia. Deixa eu te usar para salvar enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para sonhar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. E aí, bom dia, meus amores! Como é que vocês estão? Estou extremamente feliz, com o meu coração radiante, abundante de alegria de poder estar aqui nessa manhã e poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória pessoal, profissional. E é interessante como muitas vezes a gente não enxerga, a gente está tão focado no problema, a gente está tão focado nas coisas que faltam no caminho, né? Lá no fundo do poço que a gente tá, que a gente não percebe os passos que a gente está dando. E com 16 anos de idade eu comecei a minha trajetória de trabalho profissional. Eu iniciei na área das vendas e foram experiências que foram me desenvolvendo como pessoa. Cada lugar que eu passava, cada pessoa que eu encontrava, eu aprendia algo novo. E isso é muito importante, porque como que a gente vai crescer se a gente se mantém da mesma forma? Se a gente pensa da mesma forma, se a gente age da mesma forma. Então eu comecei aí a desenvolver habilidades, a aprender a fazer caixa, aprender atendimento ao cliente, enfim, fui me desenvolvendo. Aí, quando em 2017 a loja onde eu trabalhava fechou, eu fui para uma empresa de logística. Eu fui assistente de logística. E ali em 3, 4 meses eu aprendi muita coisa, foi muito legal. Só que aí a empresa fechou também. E aí onde veio um convite da minha cunhada para que eu pudesse estar entrando em sociedade com ela
para fazer fotos escolares. A gente montaria o estúdio, faria um curso, né? Ela já estava nesse ramo. E aí eu topei. Beleza, vamos lá, vamos encarar. Tem outra pessoa comigo ali, vamos fazer esse movimento. E aí eu topei começar a empreender, sair daquela rotina de carteira assinada, de horários. E aí eu comecei o meu processo de desenvolvimento, tanto profissional dentro do empreendedorismo, quanto no meu pessoal, porque eu comecei a ler, eu comecei a fazer cursos para aprender o que eu precisava de habilidade para fazer com que aquele negócio desse certo. Mas algo mexia muito no meu coração. Eu dizia, mas não é isso que eu quero exatamente fazer. Essa profissão não é exatamente o que queima no meu coração. Eu quero uma profissão que realmente me faça vibrar, que me dê energia, que eu faça sem pensar, de graça. Fiz ali, trabalhei como sócia, aprendi muito, trabalhei com crianças, tive muitos contatos, a gente fechava, contratos, eu ia até as escolas. Então foi um processo onde eu aprendi a negociar, a fechar contratos, fazia administração, financeira, enfim. E aí tinha também a questão da gestão de tempo, né? E aí eu vi que eu precisava e que eu poderia engatar uma outra renda junto. Porque dentro de 30 dias a gente trabalhava mais ou menos 15 a 20 dias, dependendo da demanda. Então eu tinha alguns dias ali livre. Aí no final do ano eu tava pensando, tava lembrando. 2018, eu acredito que foi. Em agosto de 2018 a gente começou esse projeto. E aí depois, em dezembro de 2018, eu comecei a fazer faxinas. Limpeza residencial, precisava de uma renda extra. Comecei a fazer limpezas residenciais. E eu vi que aquilo me dava um retorno financeiro bom. E mesmo sem muita habilidade, eu vou fazer. Eu vou fazer porque isso aqui é algo bom. Foi bem desgastante fisicamente, sim, foi. Mas eu aprendi muitas coisas. Porque aí o que acontece? Eu comecei a ver demandas, necessidades das pessoas. E em questão de organização pessoal, de rotina, dos ambientes, de energia. E aquilo ali ficou martelando na minha cabeça, né? E aí eu ficava pensando, bom, eu preciso e eu quero encontrar uma profissão, eu quero ajudar as pessoas através do meu trabalho. E aí eu descobri a profissão de personal organizer. E eu disse, é isso que eu vou fazer. Decidi. Comecei a fazer o curso de personal organizer. O ano foi passando, continuei fazendo faxinas e comecei a divulgar a minha agenda aqui na internet. A divulgar os meus trabalhos, os serviços que eu fazia. E aí as pessoas começaram a me chamar e eu fui aprendendo. Aí eu fui vendo que eu precisava, daí eu comecei a fazer o curso de organização e eu vi que eu precisava manjar da internet para poder divulgar o meu trabalho, para poder me posicionar e fechar contratos. Então, lá no início, eu comprei um cursinho de R$97, fiz esse investimento aí para começar a aprender sobre design, como me posicionar, o que eu precisava para fechar contrato na internet. Básico, super básico, mas assim, pessoa que realmente ali me ajudou a ter uma clareza e um posicionamento, né, para que eu pudesse começar a fazer algo mais profissional, porque até então eu só pegava uma foto de pouca qualidade e só compartilhava ali as datas que eu tinha disponível, né, que eu tinha decidido. Então, eu fiz, o curso, comecei a me desenvolver e aí eu decidi sair da casa dos meus pais em agosto de 2019.
Porque eu estava me desenvolvendo profissionalmente, mas o meu emocional estava me atrapalhando num ambiente que me tirava do foco. Eu sentia necessidade. Como eu estava trabalhando de faxina, eu estava tendo um retorno financeiro bom, eu decidi, bom, já fiz até aqui, e agora? Vou partir, vai dar certo. Senti aquela certeza, aquela convicção no meu coração. E fiz o planejamento, me organizei e coloquei uma data definida. Vou sair em março de 2020. Até março de 2020. Fiz todo o planejamento. Selecionei o que eu precisava de material, de que era essencial para ter uma casa, né? E aí comecei a me organizar, comecei a pesquisar, comecei a falar com pessoas, porque até então eu tinha um relacionamento e essa pessoa não queria morar junto. E eu, beleza, vou ir sozinha igual, né? Independente. E aí foi. Sabe o que aconteceu? Em agosto eu decidi. Em outubro, dia 25 de outubro, eu já estava na minha casa. Já estava no meu lar, dando um novo passo. E aí, em seguida, veio a pandemia, né? Virou o ano, ali em março, veio a pandemia. E aí foi onde eu tive problemas de saúde seríssimos, tive crises de ansiedade, a minha pele, o meu rosto, as minhas mãos ficavam descascando, avermelhadas, coceira, tinha muita dor no corpo e crise de ansiedade. A sensação era de que eu ia morrer mesmo. Aí eu não aceitei aquela situação, mesmo indo nos médicos e com suspeita de lúpus, enfim. Eu fiquei me questionando, e aí, mas eu continuava pensando, eu preciso encontrar alguma coisa para fazer, né? O que eu posso fazer? E eu não tinha clareza, porque eu estava tão atordoada emocionalmente, que eu não tinha clareza de que eu poderia ajudar as pessoas a serem organizadas, principalmente na pandemia, que era realmente uma demanda alta. Eu não estava preparada emocionalmente para dar esse auxílio às pessoas, para que elas pudessem se organizar, né? E eu precisava me cuidar da minha saúde. Então, 2020 foi um ano bem difícil, acredito que para muitas pessoas, para mim também. Mas eu não aceitei aquela situação. Eu tava sempre estudando, pelo menos. Eu não tinha ânimo, não tinha força. Eu ficava muito no sofá, na cama, não me movimentava. Emocionalmente eu tinha crises, né? Tive crise de ansiedade, enfim. Foi um momento bem doloroso, mas de muito aprendizado. Um dia sentada no sofá, eu disse assim, pensando com Deus e refletindo: a minha história, isso que eu tô passando tem um propósito, não pode. Isso que eu tô passando tem um propósito. Não é possível que Deus me fez vir até aqui, sair da casa dos meus pais, para que agora tudo desse errado. Em nenhum momento eu pensei em desistir, em voltar, em dar o passo para trás. Em um momento único que eu pedi um conselho para a pessoa certa, e ela me disse: não, fica aí, bora, vamos junto aí, fica aí e segue firme. E aí foi o que aconteceu. Aí, em agosto de 2020, eu decidi: não, eu vou fazer aquilo que está ao meu alcance, vou voltar para academia, que é uma coisa que eu gosto de fazer, porque eu me olhava no espelho e eu parava, eu não me enxergava, eu me detestava. Eu dizia assim: essa aqui não sou eu. Porque eu não podia me maquiar. Eu não conseguia nem sorrir. Eu não conseguia nem sorrir, gente. E pra mim aquilo me amargurava tanto. Mas eu continuei estudando, eu continuei me desenvolvendo, eu continuei pensando o que eu posso fazer pra sair daqui. Eu voltei a fazer academia, voltei a me alimentar, comecei a fazer caminhada, comecei a acordar cedo, voltei a ler.
enfim, me alimentar bem, sabe? Fiz aquilo que estava ao meu alcance e as coisas foram melhorando. E foram melhorando. E aí, no início de 2021, eu terminei o meu relacionamento, onde já estava ali há quase 4 anos. Aí foi mais uma decisão. Bom dia, Telence. Sejam todos bem-vindos, coisa boa. Tô aqui contando um pouquinho da minha história, da minha trajetória pessoal e profissional, para que fique salvo aqui e que seja marcado esse novo começo, esse novo start, essa virada de chave na minha vida, seja pessoal, profissional. E aí eu finalizei o meu relacionamento e eu disse, bom, já passei por outros términos, já sei como fazer, eu só preciso focar em mim. Bora lá, bora lá, vou fazer acontecer. E aí consegui um emprego, né? Consegui um trabalho como assistente virtual e foi onde eu desenvolvi, estava em contato com empreendedoras, estava na área da beleza. Eu poderia trabalhar de casa, que é o que eu faço hoje, né? Trabalho online. Poderia organizar eventos, que é o que eu faço hoje. Estar em contato com mulheres que saíram também de CLT para ir para o empreendedorismo. Então eu estava nesse contato, porque eu já sabia como fazer e muitas das habilidades que eu desenvolvi, eu aprendi ali. Tudo, todas as coisas cooperaram para que eu pudesse me tornar a pessoa que eu sou hoje. Principalmente aquelas que eu achava que não estava de acordo com aquilo que eu queria, que era fazer a faxina lá, que era fazer a limpeza residencial. Tudo, toda a oportunidade que eu tive, eu aproveitei. Então, todas as oportunidades que a gente tem, agarre, dê o seu melhor. E aí eu comecei a me desenvolver como assistente, coloquei em prática tudo aquilo que eu tinha estudado, tudo aquilo que eu tinha adquirido de conhecimento, eu comecei a aplicar, comecei a ensinar as outras pessoas e elas começaram a ter resultado. Foi onde eu continuei sempre conversando aqui no digital, sempre ensinando as pessoas e sempre fazendo cursos. O maior investimento que eu faço e que eu te aconselho a fazer é investir em você mesmo. É investir em você. Porque muitas vezes a gente fica investindo no outro, a gente fica entregando o nosso tempo, que é importante, né? Para pessoas que não faz sentido, para coisas que não faz sentido. Então, a primeira coisa de tudo é foco em si. E foi o que eu fiz. Então, eu vivi esse processo que foi onde me trouxe a evolução que eu precisava. Cada lugar, cada pessoa, cada ambiente, cada casa que eu passei, eu sempre dizia assim: obrigada pela oportunidade de eu estar aprendendo. A pessoa me pagava para me ensinar. Isso é hilário, incrível. A sensação que eu tinha era exatamente essa. As pessoas me pagavam para me ensinar. E eu dizia obrigada pela oportunidade de eu estar aqui aprendendo contigo. E tudo aquilo que eu fiz repetidamente, eu me tornei melhor. Inclusive, nos treinos de academia, eu trago muito isso, porque tem aquele exercício que a gente tem que prende as pernas e tem que levantar o tronco. Quando eu voltei a fazer academia, eu não conseguia fazer 5. E eu dizia, isso aqui é muito difícil, eu desistia. Hoje, eu fiquei muito feliz. Eu consegui fazer 20 com um peso de 10 quilos. Só que eu continuei, eu comecei e continuei, eu pratiquei.
Eu fui fazendo até o meu limite, até onde eu conseguia. E aí, por que eu tô contando tudo isso? Porque muitas pessoas vêm me perguntar, né, como que eu cheguei até aqui, me veem como uma referência, vêm perguntar, vêm entender, né, de onde que saiu todo esse projeto que eu estou desenvolvendo de mentoria, do marketing digital, de mídias sociais. As pessoas veem hoje a Emily, que sabe se posicionar, que sabe falar online, que sabe fazer design, que sabe fazer edição de vídeo, que sabe criar arte, que sabe fazer isso, que sabe fazer aquilo. Mas, gente, tudo isso só foi possível porque eu me mantive em movimento. Porque eu continuei fazendo, eu aprendia, estudava e aplicava, estudava e aplicava. Quantas vezes eu falei sozinha? Aqui tem 2, 3, 4, 5, 6 pessoas que entrando na live, aí às vezes cai e tá tudo bem. Antigamente eu apagaria, eu não conseguiria continuar. Mas, gente, a minha mensagem que está sendo entregue aqui. As pessoas acham que ter o sucesso e ter contratos fechados e ter estabilidade emocional, nossa, para ela parece ser fácil. Mas não viu o bastidor. As lágrimas que rolaram, as dores que rolaram. Então não pare de se comparar e só faça. Você só precisa fazer. Quantas pessoas devem ter prometido, feito planejamento e não fez nem 2 tarefas daquilo que se propôs até hoje, dia 11 de janeiro de 2023. Quantas pessoas no fim do ano, se prepararam para passar uma virada que era algo prazeroso, momentâneo, ao invés de se preparar fisicamente, emocionalmente, psicologicamente para um ano super abençoado. Em muitos momentos eu parava e olhava para minha vida e eu pensava assim, eu tinha a sensação de que eu estava em conflito. Eu estava em conflito com a Emily do passado e a Emily que eu estava me tornando. Eu tinha essa sensação, parecia que eu era uma briga, uma guerra. Porque eu estava desconstruindo, eu estava deixando para trás aquilo que dominava o meu ser, que conduzia, que era a preguiça, a procrastinação, a falta de merecimento, a desconexão. Gente, quando eu comecei a mudar o meu comportamento lá atrás, lá em 2018, quando eu comecei a mudar o meu comportamento, o primeiro livro que eu comprei, quando eu comecei a estudar e me desenvolver, foi em 2018. Esse foi o ano onde eu comecei a empreender, onde eu comecei a me desenvolver. Foi o primeiro livro que eu comprei, Treine Seu Cérebro para Ser Feliz. E eu li aquilo ali e eu, caraca! Aí foi a primeira vez que eu li sobre a neuroplasticidade. Que os nossos neurônios cerebrais, eles têm a capacidade de fazer novas conexões e criar novos hábitos, criar novas atitudes, novos comportamentos. E eu disse, é isso que eu vou fazer.
Porque eu era agressiva, eu gritava, eu brigava por conta do ambiente, né? Eu estava reagindo. Eu estava simplesmente agindo do que já estava ali gravado no meu CDzinho cerebral. Vocês não fazem ideia do quanto foi desafiador mudar esse comportamento. Porque muitas vezes, depois de já ter brigado, de já ter gritado, opa, peraí. Não é isso. E mudava. Eu pensava, eu colocava um novo pensamento. Opa, não é assim. Me corrigia. E é desafiador a gente se corrigir, a gente se desafiar, a gente continuar em movimento, mesmo não vendo o resultado que a gente gostaria de ver nas mãos. Porque quando eu comecei em 2019 a fazer o meu curso de personal organizer, que eu divulgava, que eu falava e nananã, e aí eu dizia, e aí vem me contratar, e parará, e divulgava, e falava sozinha. Falava sozinha. E aí eu sempre digo, não espere resultados rápidos. Eu estava semeando, eu estava plantando. Eu estava treinando. Isso não me parou. E não deve parar você também. Só que quando a gente tá lá no vale da sombra da morte, naquele sentimento, naquela sensação de falta de resultado, naquele esforço que você faz, sem ver de fato um resultado, é demorado. É demorado, parece que não sai, parece que... Daí eu olho pra trás, cara, só foi 3 anos. Esses dias que eu me dei conta, agora no início do ano, que eu me dei conta. Só 3 anos. Olha tanta coisa que eu já fiz. Olha tantos lugares e tantas pessoas que eu já acessei. Olha quantas habilidades eu já desenvolvi. Olha quanto conhecimento eu já adquiri. Olha quantos resultados positivos eu já tive. Mas por que eu cheguei aqui? Mas por que ai, a Emily agora, como ela tá, né, bonita, como ela tá maravilhosa, como ela tá falando bem, como ela, né, fez fotos profissionais. Isso é só o começo. Mas ninguém viu a fundo, porque eu sempre fui muito verdadeira, eu sempre compartilhei aqui, né, todos os momentos e a trajetória, tanto que eu tenho 80% das pessoas que me acompanham aqui nas redes sociais são pessoas que me acompanham desde lá do início, e isso é muito gostoso, porque eles vêm compartilhar comigo no direct, eles comentam, muitas pessoas viram toda essa evolução. E isso é muito gostoso. É satisfatório demais. É satisfatório demais tu poder saber que as pessoas, que tu compartilha com as pessoas verdadeiramente, ela tá ali compartilhando contigo das tuas vitórias, das tuas derrotas, te apoiando, te incentivando, crescendo contigo. E muitas pessoas podem pensar, nossa, mas Emily, tu trabalhou de limpeza residencial, de faxina. Gente, vocês não sabem o quanto eu era feliz. Quanto eu fazia aquilo de coração grato.
Tinha dias assim que eu não tinha força, que eu estava sem forças físicas. Indo pro trabalho de bikezinha, 6 horas da manhã. Eu olhava pro céu, o amanhecer lindo, e eu dizia: Senhor, me dá força, me ajuda, porque sozinho eu não consigo. Olha que louco. E eu chegava lá e arrebentava, dava o meu melhor. E eu chegava em casa assim, ó, satisfeita. Satisfeita porque eu sabia que eu tinha me esforçado, que eu tinha entregado o meu melhor. Nada mais satisfatório do que a gente saber que a gente entregou o nosso máximo. Eu quero te contar uma experiência que eu tive com Deus quando eu nem tinha contato, quando eu nem sabia que minhas orações eram ouvidas. Quando lá atrás, acredito que foi em 2018, eu fiz umas 2 orações exatamente assim. Eu tinha um choro de luto, mas era a minha alma corrompida de traumas, situações difíceis que eu passei. Vocês acompanham aqui também. E num dia, eu chorando no meu quarto, eu pensei assim: Senhor, eu não quero mais sentir isso. Eu não quero mais sentir isso, eu não aceito isso. E sabe o que eu pedi? Eu nem sabia, eu nem tinha ideia do que eu estava pedindo. Eu pedi: Senhor, me dá discernimento e sabedoria para que eu possa sair daqui. O que a gente aprende com isso? Primeiro, autorresponsabilidade. Porque eu sabia que só eu poderia sair dali. Então eu pedi sabedoria que só Ele pode nos dar, que não é sabedoria, não é humana, não é uma qualidade humana, já falei em outra live aqui. E discernimento, para discernir do que era certo e do que era errado. Porque eu queria fazer a coisa que era certa, eu não queria mais ficar naquela situação de frustração, de culpa, de dependência emocional, de rejeição. Eu me sentia extremamente rejeitada por todo mundo. Então, eu me autorresponsabilizei. Senhor, me dá o que não está ao meu alcance, que só Tu pode me dar, e deixa comigo que eu faço o resto. Eu peitei. Tomei a decisão. E aí, o que aconteceu? Comecei a tomar decisões certas. Comecei a fazer curso, comecei a estudar, comecei a trabalhar, comecei a praticar a gratidão. Ai, lá vem esse papo de gratidão. É mesmo. Engraçado que você muitas vezes deseja riqueza, quer ter um aumento de salário, quer ter uma casa melhor, quer ter um carro melhor. Mas e você é grato pelo que você tem hoje? Você agradece pelo alimento todos os dias, pela mesa posta todos os dias, pela cama quentinha, pelo chuveiro quentinho, pela sua casa, pelo sol, pelas roupas boas que você tem, pela unha pintada, pelo brinco, pelo cabelo, pela água que mata a tua sede?
Engraçado que muitas vezes a gente só deseja, só quer, mas a gente não percebe a grandeza das coisas que a gente já tem. Se a gente não preserva, se a gente não cuida, se a gente não é grato por aquilo que a gente já tem, como é que tu quer que Deus vá te entregar aquilo que pode ser teu, que tu vai acessar? Uma casa melhor, um emprego melhor? Como é que ele vai te entregar isso? Como é que tu vai acessar isso? Então eu comecei a ser grata. Todos os dias pela manhã, amanhecendo assim, o dia lindo. E eu dizia, nossa, gratidão por esse dia abençoado. Gratidão pela vida, gratidão pela família. É lindo demais a gente ver a nossa história e saber que ela vai ser usada para transformar e impactar muitas vidas. Eu anotei ontem uma frase no meu caderno de oração que diz assim: a minha cicatriz é o remédio da ferida do outro. Forte, né? Só que para minha ferida cicatrizar, eu tive que ser corajosa. Corajosa para enfrentar meus maiores medos, meus maiores traumas, minhas maiores dores. Eu tive que colocar para fora. E tem coisas ainda para sair daqui de dentro, hein? Para resolver. Mas a principal que me dominava foi a questão de a minha feminilidade, a minha ingenuidade ter sido rompida lá com 6 anos de idade pelo abuso sexual. E durante muitos anos, durante 20 e poucos anos, ter tido outras situações com parentes, com pessoas de fora, com abuso psicológico, abuso sexual, abuso emocional. E eu tive que colocar isso pra fora porque eu não tinha contado isso pra ninguém. Eu nunca tinha falado pra ninguém. E aí nós mulheres nos tornamos o quê? Pessoas fortes que aprenderam a lidar com suas dores sozinha. Com 15, 16 anos de idade eu ouvi muito: nossa, Emily, como tu é madura. Como tu parece uma adulta falando. Ah, pois é, mas não viu as dores que eu tive que enfrentar, as dores que eu passei, o sofrimento que eu passei. Só que a gente se torna daí uma muralha. E isso não é bom. A gente cria uma barreira de proteção tão grande que a gente não deixa ninguém se aproximar e a gente não se sente amado. Daí vem a questão da dependência emocional. Aí a gente vira uma vítima. Mas hoje eu falo isso com um sorriso no rosto porque não dói mais, não me domina mais. Porque isso está sendo cada dia mais cicatrizado dentro do meu ser, para que outras mulheres também tenham a coragem de colocar isso para fora e resolver. Porque se você esconde, se você guarda no seu íntimo, isso te corrompe.
E você vai ficar num ciclo infinito de frustração. Você fica se mutilando emocionalmente. É essa sensação que a gente tem. Essa era a sensação que eu tinha. Eu me mutilava. Porque eu me sentia culpada. Mas quando a gente entende a nossa identidade, quando a gente começa a resolver e ter coragem de olhar, eu vou olhar para isso aqui, para essa dor, e eu vou esmagar isso aqui, porque isso aqui não me domina, eu não aceito que isso aqui me domine. Eu não aceito que isso aqui seja maior que eu, porque eu sou filha amada. E a partir do momento que tu começa a se sentir amado, que tu começa a entender o quão amado e o tanto de coisas incríveis, de sensações incríveis, de amor, de abundância, de alegria, de felicidade, de energia, de vigor que tu é capaz. Quando tu começa a entender e te olhar no espelho e dizer, eu sou linda, e sentir, nossa, como eu tô linda hoje. Isso não é arrogância. Um dia te disseram, talvez, que você não era bonito, ou que você não era merecedor, ou que você não sabia fazer as coisas. As tuas dores, as coisas erradas que tu fez lá no passado, isso não te define. O arrependimento, ele vai te levar pelo caminho correto. Se você se arrepende do que você fez e você muda a sua atitude em frente a isso, e tem novas atitudes e coloca o seu coração diante de Deus, e de fato entrega, Senhor, me ajuda a resolver essa parada, essa treta aqui, para que eu possa melhorar, para que eu possa me sentir merecedor. Não deixe ninguém te dizer o que tu é ou o que tu não é. Isso não te define. As pessoas vão usar as coisas erradas que você já fez para te acusar. O perdão foi o primeiro tema que eu trouxe aqui no meu Instagram em vídeo. É muito legal, porque Deus já estava organizando todos os planos. A gente não entende as coisas. Eu só senti no meu coração, porque eu estava tendo tanto resultado quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a me desenvolver, quando eu comecei a minha trajetória no desenvolvimento, que eu disse, eu preciso compartilhar isso com as outras pessoas, porque isso vai ajudar as outras pessoas. Se tá me ajudando, vai ajudar outras pessoas também. E aí foi muito engraçado que um dia eu compartilhei um history assim, e uma amiga de escola que eu tinha magoado profundamente, ela me respondeu aquele history com tanto carinho, com uma mensagem, eu não me lembro ao certo o que foi, com uma música, um louvor, alguma coisa assim. E a gente combinou de se encontrar. E aí a gente conversou e foi tão legal, aquilo mexeu tanto comigo, porque eu tive a oportunidade de pedir perdão para ela. E olha o que ela me disse. Emily, me perdoa por ter deixado que o que tu me fez conduzisse a minha vida. Olha, gente, aquilo mexeu tanto comigo que eu precisei compartilhar. E muitas vezes a gente para de fazer o que precisa ser feito porque a gente não perdoa. A gente não perdoa pela pessoa. A gente perdoa pela gente, a gente solta, a gente para de carregar aquilo ali.
Porque a gente fica justificando as coisas que a gente deixa de fazer e as coisas que a gente deixa de ser para colocar a justificativa. Não, mas tal pessoa fez isso. Não, mas eu sofri isso. Tá, e quando é que tu vai resolver essa treta aí? Pra seguir a tua vida e... Ficou profunda essa live, né? Mas é a minha história, tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi. E ainda é só o começo. Ainda é só o começo. Eu já vivi tantas coisas legais, escrevi meu livro. Muitas dessas coisas eu vou estar compartilhando no meu livro que vou lançar esse ano. Sim, estou planejando aí eventos presenciais, eventos online, para realmente a gente estarmos próximos, eu estar fazendo o treinamento de empreendedores. Muitas pessoas, inclusive, quem ainda não empreende, várias pessoas, algumas mensagens eu já recebi de pessoas: Emily, eu comecei a empreender. Emily, vou começar a empreender. Isso é demais, porque a gente tem um potencial gigantesco e a gente fica aí presa no CLT, achando que a gente tem a possibilidade. E eu não sou contra, não sou mesmo. Até porque eu nem tinha o pensamento de que eu poderia empreender. Naquela época se falava de autônoma, né? Trabalhar como autônoma. Nem era usada essa expressão do empreendedorismo. Oi, Ideia! Que bom que tu tá por aí, meu amor. Essa é uma das que tá aí, ó, desde o início. Várias pessoas me acompanham desde o início, desde quando eu comecei. E vem essa evolução. Então, eu vou fazer essas consultorias online, vou fazer mentoria presencial de empreendedorismo. É vagas limitadas. E por que eu resolvi contar a minha história? No dia do lançamento da minha agenda, da abertura da minha agenda profissional. Porque se você não conhecer a Emily, se você não conhecer quem é a Emily, você não vai se conectar comigo. Com os meus princípios, com os meus valores. E isso eu sempre fui muito aberta, sempre fui muito clara com isso, sempre fui muito verdadeira com tudo aquilo que eu acredito, com tudo aquilo que eu vivo, com tudo aquilo que eu sinto. Que se a verdade não estiver acima de todas as coisas entre duas pessoas, porque eu não vejo como cliente somente, eu vejo como uma parceria, porque eu tô sempre aprendendo, sempre, 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 sempre. Sempre estou me desenvolvendo. Quando eu vou ensinar, quando eu vou compartilhar, quando eu vou dar uma reunião falando sobre o assunto que eu manjo, eu tô sempre aprendendo. E é algo que é muito importante o empreendedor, a pessoa que quer se desenvolver, que quer crescer e ter sucesso, é aprender algo novo todos os dias. Então, declaro oficialmente a agenda de 2023 aberta. São vagas limitadas. Se você gostaria de contratar meu trabalho dentro do digital, isso eu vou dar mentoria, consultoria online, em grupo, tá? Vou trabalhar com design. Estou me especializando dentro dessas áreas de marketing digital, branding, mídias sociais, toda essa questão visual, de gerenciamento, posicionamento de marca dentro da internet para você vender os seus serviços online.
tudo isso será estruturado. Tudo isso será estruturado. Se você gostaria de realmente arregaçar em 2023, investe em aprender com quem já fez.